que hoje nós temos uma pessoa, uma convidada nova aqui, a Michele. Seja É, bem-vinda, Michele, na nossa oi, tarde Michele. de aprendizado, devocional aqui. Nós Uhum. crescemos no secreto, né? Sim, Aqui somos poucas, mas nós temos a força de um Deus muito poderoso que vamos amém. tocar gerações, futuras gerações, nações, em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Então, vamos orar para iniciar. Então, Vamos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa tarde. Talvez nós planejamos algo, mas eu É, creio que o Senhor também faz no simples e talvez o Senhor tenha algo diferente para nós esta tarde. Que o Senhor possa nos revelar, Pai, o Espírito que amém. está por trás da letra, que não seja apenas letra, mas que seja palavras de vida e de vida eterna. Senhor, que Amém. nós possamos ter revelação na Sua palavra, que é a revelação que transforma a vida, que converte a alma, que nos limpa. Nós somos limpos através da Sua palavra. Venha nos limpar, Amém. Senhor, um pouco mais essa tarde, porque todos os dias nós temos que fazer isso, Pai, e que nossa alma venha se converter um pouco mais, Senhor, essa tarde e que venhamos, Pai, manifestar a tua presença, o teu espírito de sabedoria, o teu espírito de amor, o teu espírito de revelação. Venha falar conosco, Pai, que a maior revelação que tem não é sobre nós, mas é sobre a sua palavra que nos transforma para Amém. transformarmos pessoas em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. O que vier aí no seu espírito, compartilha com a gente, tá? Quando eu vou falar. Amém. Acho que vai vir que conta que você tem muita experiência, né, no ministério, viveu muitas coisas, né, viu muitas coisas dentro das denominações. O Amém. propósito desse encontro é falar sobre libertação, né? E nós já vimos módulos sobre como fazer a libertação em uma pessoa, em um membro que está chegando agora, que muitas vezes não nasceu de novo, né? Então aí a pessoa fica manifesta, a gente vai lá, expulsa no nome de Jesus, e o que opera na vida dessas pessoas. Mas nós temos que ver também sobre a libertação dos líderes também, sabe? E sobre os espíritos de engano também que têm se infiltrado dentro da igreja. E quando eu falo igreja, eu falo a igreja como um todo. E Sim. é algo sutil. E nós, como libertadores, nós temos que estar atentos, com as nossas anteninhas atentas, porque nós somos aqueles que vai trazer a palavra de alinhamento e vai discernir o que é o engano e o que não é. Nós vemos que a igreja em Éfeso é uma igreja, lá em Apocalipse capítulo 1, que não tolera homens maus, mas também que coloca à prova os falsos apóstolos. As sete igrejas que estão na Ásia se refere a um período da era da igreja, certo? Desde a sua fase inicial, que a igreja em Éfeso é a primeira igreja, e retrata da igreja no fim da fase inicial da era da igreja, a era apostólica, que os apóstolos de Cristo estavam colocando o fundamento da igreja. Tanto que quando nós vamos ver lá em Coríntios, 1 Coríntios, né? Capítulo 3 Fala de quê? da construção, da edificação da igreja. Se for feno, palha e madeira, são obras humanas. Se for pedra Sim. preciosa, se for ouro e prata, é os materiais ideais para a edificação do corpo de Cristo, no qual Cristo, ele é o fundamento da igreja. Então, os Sim. apóstolos, eles estavam colocando o fundamento da construção da igreja, e a construção deve ser construída em Cristo. A construção da igreja deve ser construída em Cristo. Então, se nós Uhum. atentarmos só em expulsar demônio, que é muito fácil a gente falar assim, sai demônio, em nome de Jesus. Mas a É. gente não atentar para os falsos ensinos, não atentarmos com aqueles que se dizem líderes, não fazer uma pressão nos falsos apóstolos, igual essa igreja em Éfeso fazia, né? Que são aqueles que trazem um fundamento diferente e opera com um espírito de engano, né? E Uhum. uma da forma da gente ver se tem um espírito de engano operando Sim. se nós compararmos o que esses apóstolos, pastores, né, e mestres, estão pregando nas igrejas. O Sim. primeiro passo para a gente discernir, porque o discernimento faz parte de quem é libertador, porque como que você vai libertar alguém se você não tem discernimento, Sim. certo? Então, uma forma de você discernir se aquela pessoa é realmente chamada por Deus, se é um verdadeiro apóstolo, é você comparar com o que os apóstolos de Cristo falavam em suas cartas. Se é uma doutrina diferente, se é uma doutrina que vai distanciar você da graça e do verdadeiro evangelho de Cristo, então já está operando ali o espírito de engano. E outra coisa, quando o espírito de engano entra, é bem pior, se você acreditar no engano, é bem pior do que você estar possuído por um demônio.
do que a pessoa está possuída por um demônio, porque o engano leva à perdição. Entendeu? Você não está fixado no evangelho correto, leva à perdição. Agora, o demônio a gente expulsa. É fácil. É fácil. Agora, O você discernir se espírito, é. sim, você discernir que está sendo enganado é difícil. Por quê? Porque você precisa ler a Bíblia, você, como libertador, precisa ler a Bíblia, ver o que os apóstolos de Cristo estavam colocando como fundamento para a construção da igreja. E o papel de todos os líderes é construir Cristo em nós. E o nosso papel como líderes, como libertadores, porque o que liberta é conhecer a verdade. A verdade é Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis gradativamente, todos os dias conhecereis a Cristo, e para conhecer a Cristo nós temos que ler o que Cristo falava e o que os apóstolos de Cristo falavam a respeito de Cristo. Não vai importar tanto, na verdade, se você saber expulsar demônios. Porque muitos vão expulsar demônios em meu nome, mas eu direi: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Então, um É. verdadeiro libertador não é aquele que expulsa demônios. Um verdadeiro libertador é aquele que constrói Cristo no próximo. Porque uma vez que Cristo é construído em uma pessoa, ela vai ser liberta, liberta do mal, liberta de demônios, porque os demônios não habitam onde há luz. Então, conforme a luz for crescendo na vida daquela pessoa, a frequência daquela pessoa vai aumentando e nem os demônios vai querer habitar nela. Entendeu? Eles saem sem você precisar falar, sai demônio. Entendeu? Porque Uhum. ela vai tendo a consciência de Cristo, ela vai vindo para a luz e a luz vai dissipando as trevas até que o Espírito de Deus faça morada dentro dessa pessoa. E aqui eu quis trazer um dos exemplos na igreja de Gálatas, que Paulo estava tendo um problema, que esse problema acontece nos dias de hoje, depois de muitos anos, que as pessoas estavam se distanciando do evangelho porque algumas estavam também com adoração a anjos, e hoje muitos dizem que tá ouvindo anjo, né? Tá na moda agora falar que você tem um anjo. Ah, eu tô ouvindo um anjo falando aqui no meu ouvido, né? Tá na moda hoje falar que tem anjo. E eles estavam ouvindo anjos, mas só que eram anjos trevosos, né? E Sim, também eles estavam vivendo segundo leis humanas, que estava distanciando o corpo de Cristo do verdadeiro evangelho. sim, Paulo trouxe aqui. Paulo, Gálatas capítulo 1. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, sim por meio de Jesus Cristo. Então, Cristo é quem chama os apóstolos. O que é um apóstolo? É um enviado. Enviado para quê? Para construir a Cristo. Porque Deus, ele dá a planta, né? Ele dá ali a arquitetura para o apóstolo, e o apóstolo vai passar para a igreja como deve ser a construção do edifício da igreja. Nós vemos lá em Coríntios isso. Com que é, materiais construir? Pedras preciosas, Espírito Santo, prata, Cristo, Jesus, ouro, divindade, Deus, entendeu? Tem que estar é. nesses três pilares e não nas obras humanas, senão vai ser queimada pelo Sim, fogo, certo? E nós vamos prestar conta por conta da nossa omissão. Nós não podemos ser omissos. E Paulo disse: sim, por meio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então ele diz a paz esteja convosco, graça e paz esteja convosco, no verso 3 da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo, não fui eu que me denominei apóstolo, né? Porque hoje em dia também tá na moda ser apóstolo. Você povo, abre no Instagram, tá lá, apóstola, apóstolo, todo mundo é apóstolo hoje, não é mais pastor, tá? É só apóstolo. E Paulo, ele diz aqui, ó, que a graça e a paz só vem da parte de Deus, o nosso Pai, né? E da parte do Senhor sim, Jesus Cristo, o qual se entregou pelos nossos pecados para nos desarragar da presente era maligna. Essa era maligna era o que eles estavam passando, eles estavam trazendo um sistema satânico, uma religião humana, sabe aquele sistema satânico? Então, essa era a era maligna dos séculos que estavam passando, um conflito entre religião, política, né? Eles não estavam nem um pouco preocupados em relação à vontade de Deus. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, engrandecendo ao nosso Deus e Pai e também ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, esses falsos apóstolos
diz que Jesus Cristo não é Deus, que ele não é divino. Então é outra heresia que nós, como libertadores, temos que estar atentos, porque nós não podemos permitir esse espírito de engano trabalhando dentro da igreja de Cristo. Nós temos que nos posicionar contra estes, não somente expulsar demônios, porque o demônio a gente expulsa, mas aquele que está trazendo engano, se você não se posicionar aonde você está, não começar a abrir a sua boca para pregar a verdade e para que essa verdade liberta as pessoas não vão ser libertas, elas só vão ter uma religião. Então, qual que é a verdadeira libertação? Conhecer a verdade. Que verdade é essa? Conhecer a Cristo. Nós, como libertadores, temos que ter isso como base. Aí, no verso 6 diz, agora ele vai dizer o problema aqui de Gálatas 1, né, que está acontecendo na igreja de Gálatas, que acontece muitas vezes Uhum. na nossa também, né? Não só lá em Sim. Gálatas. Admiro-me que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um evangelho diferente. Outro evangelho, tem uma tradução que fala outro evangelho, Outro evangelho. né? E depressa, viu? E É, depressa. Não, depressa. não demorou nem tanto tempo, imagina nos dias de hoje. O qual não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, é contra esse espírito de engano que nós temos que nos posicionar. Sim, Não aceitar ser como a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso não tolerava homens maus e colocava à prova os falsos apóstolos. Mas é. hoje a igreja tem aceitado qualquer um que chega e fala, eu sou fulano de tal, eu sou apóstolo, sou evangelista, eu sou pastor. É mesmo? É mesmo se autodominou? Foi chamado por Cristo porque Paulo falou, eu sou apóstolo por causa de Cristo. Cristo me chamou. Foi Hum, Cristo que me enviou. Entendeu? Então, essas pessoas estavam querendo perverter o evangelho de Cristo. E para nós sabermos qual que é o evangelho falso, qual que é o evangelho de Cristo, nós já vamos ver aqui. No verso 8 diz: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, Paulo já estava vendo isso. A igreja em Colossos estava levantando altar de adoração para anjo. uhum, Ainda que nós mesmos, os colossenses lá, né? Ainda que nós sim. mesmos vissem um anjo vindo do céu, vos anuncie um Uhum, evangelho que vá além do que vos tenho anunciado, seja maldito, seja amaldiçoado. É maldito. algo maldito. Aí a pessoa que leva um falso evangelho para a igreja ou um evangelho distorcido, ela está trazendo maldição para ela mesma e para quem está acreditando nesse evangelho. No verso 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos anuncia um evangelho que vá além do que daquele que recebestes, seja maldito. Ele repetiu de novo para dar ênfase. Sim, Ele falou sim. assim, ó, no verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Olha aí, o pessoal queria o favor dos homens, queria agradar os homens e não o favor de Deus. Eles Exato. queriam ser aprovados por homens. Eles não queriam ser aprovados por Deus, porque se seguisse o evangelho e o favor desses homens que estavam pervertendo o evangelho, estava tudo certo. Mas se você seguisse o evangelho de Deus, você seria desaprovado por esses homens. Ele falou assim: vocês querem um favor à graça dos homens ou à graça de Deus? Ou procura agradar os homens? Se ainda Sim, estivesse tentando agradar os homens, não seria escravo de Cristo. Ele falou assim: eu não estou tentando agradar os homens. Vocês também não têm que agradar os homens, porque a graça vem de Deus. Porque se eu tentasse agradar os homens, eu não seria escravo de Cristo. Só que é, eu prefiro ser escrava de Cristo do que escrava do diabo. E só há dois caminhos. Porque é, o fardo de Jesus é leve. Eu prefiro ser escrava do amor do que escrava da morte, escrava da perdição, uhum, escrava do diabo. Entendeu? E por isso que ser escravo de Cristo, viver o verdadeiro evangelho, é viver a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade, sabe? De estar em Cristo, de viver o amor, de viver a Cristo. Porque nós somos livres das amarras, nós somos livres do engano, e nós temos que levar essa liberdade para quem está cativo. Porque estar cativo não é só estar com demônios, estar cativo é não conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo. E nós, como libertadores, temos que levar o verdadeiro evangelho de Cristo. Não podemos nos calar, porque as trevas não se calam. Mas faço-vos saber, no verso 11, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem.
Como você vai distinguir se é um homem de Deus, se é um verdadeiro apóstolo, se é um verdadeiro pastor, um verdadeiro profeta, um verdadeiro evangelista, um verdadeiro mestre, um verdadeiro servo ou escravo de Cristo? Se o evangelho anunciado é o evangelho de Cristo e não o evangelho segundo o homem. O verso 12 diz: Porque eu não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha só que interessante que eu até me arrepio. Revelação de Jesus Cristo. Só que quando a gente vai ver Apocalipse capítulo 1, verso 1, começa dizendo assim, gente. É por isso que tem tanta resistência para as pessoas não lerem o livro de Apocalipse, porque o livro Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo na sua total completude. Nós nunca Sim. vimos falar de Cristo como é falado em Apocalipse, do Cristo glorificado, com seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, uma espada afiada de dois gumes, né, saindo de sua boca, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, com um cinturão, um peitoral do sacerdote, né, um cinto cingindo o seu peito, que ele é o nosso Uhum. sumo sacerdote, ele é a nossa cobertura espiritual, o Espírito de Deus em nós, as pedras preciosas no peitoral, é a nossa cobertura, sabe? Então, ele é apresentado em Apocalipse na sua total revelação máxima, glorificado, montado num cavalo branco, vindo para vencer, para governar as nações, reger as nações com vara de ferro, tomar a terra como governo, colocar o seu reino aqui na terra, vencer Satanás, vencer o anticristo de forma visível. Sabe, derrotar o Império Romano, Babilônia, derrotar a grande prostituta. Isso é Cristo que vai fazer juntamente com os vencedores. E as pessoas não leem porque tem medo. E olha o que começa falando no verso 1: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, o livro de Apocalipse já começa falando do que se trata esse livro: revelação de Jesus Cristo. É o homem vencedor, é as promessas que tem para o vencedor, que das sete igrejas vai falar: ao que vencer, dar-lhe que come da árvore da vida, ao que vencer é a árvore da vida é Cristo, nós vamos desfrutar de Cristo como nunca antes, sabe? Vai ser um desfrute para nós. Ao que vencer, darei a coroa, que é uma posição. Ao que vencer, darei que se assente no trono, no meu trono, assim como o Pai deu que se assentasse no trono dele. É uma posição de governo. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, tem várias promessas, né? Então, o evangelho foi revelado mediante a revelação de Jesus Cristo, aqui no verso 12 de Gálatas. E ele fala, não é um evangelho de homem, não é um evangelho inventado da minha cabeça. Foi o próprio Jesus Cristo que me revelou. Essa é a verdadeira revelação. Não é a revelação do CPF, não. Não é a revelação, estou vendo aqui, estou tendo uma revelação que você vai ficar milionária. Que Hum. transformação traz? Toda revelação que vem de Deus traz É, transformação. Se não for traz. para te confrontar, se não for para você mudar a sua mentalidade, se não for para você se posicionar, não vem de Deus. É adivinhação. Toda revelação que é dada é para nos transformar e está na palavra. Então, a revelação de Jesus Cristo, no verso 13 diz: Pois ouviste falar da minha conduta anteriormente no judaísmo. Agora ele vai falar de outra coisa que estava acontecendo, porque Uhum. essa igreja era composta por muitos judeus que estavam voltando às suas velhas práticas. Mas Paulo vai dizer: eu como um exemplo de alguém que seguir o judaísmo de forma muito meticulosa. Estou aqui para dizer que as nossas obras humanas não servem para nada mediante ao evangelho de Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, ó, pois ouviste falar da minha conduta anteriormente no judaísmo, que chegava a perseguir os cristãos para matar. Tanto que Estevão morreu na sua frente, mas quem ficou com a capa de Estevão foi Paulo. Ou seja, Estevão estava mandando um recado, né? Ali estava mandando um recado. Agora é você que vai continuar. Porque quando dava a capa pro sucessor do rei, né? É. Aí era o sucessor que continuava. Agora você vai continuar. Elias passou a capa para Eliseu, né? Isso. E ele continuou o ministério, né, de Elias. Então, Estevão Sim. estava falando: você está aqui agora, mas você não sabe. Você vai continuar e vai fazer É, muito mais que eu. vai. Vai fazer Uhum. muito mais que eu. E vai morrer pelo nome que eu estou morrendo. Pelo nome de Cristo. Drasticamente, né? Sim. E aí no Uhum. verso 13 Paulo fala: Pois ouviste falar da minha conduta anteriormente no judaísmo.
como eu perseguia intensamente a igreja de Deus e a devastava. É. E na minha nação, quanto na minha nação, que ele veio dos judeus, Uhum. quanto ao judaísmo, ultrapassava muitos da minha idade. Ele era muito exímio no que ele fazia. Ele ultrapassava os membros da idade dele, porque ele era muito exímio quanto ao judaísmo. Estudioso, Sim, dedicado, né? estudioso, dedicado, Uhum. sendo extremamente zeloso das tradições Uhum. do meu pai. Então, vemos ênfase aqui, tradição. É, Tradição dos pais dele, né? sim, Zeloso, tradição, mas é uma diferença entre a tradição do homem e a vontade de Deus. É uma grande diferença. sim. Porque quando nós vamos ver Jesus falando para aqueles fariseus que reclamaram que os apóstolos de Cristo, os apóstolos, os enviados de Cristo, não lavaram a mão para comer, ele falou assim: eles disseram, por que que os seus seguidores não lavam a mão para comer? Estão transgredindo a tradição dos nossos pais. Aí Jesus diz: e por que que através da tradição dos vossos pais vocês transgridem a vontade de Deus? Jesus mandou isso. Depois vocês lêem lá depois. É Depois ele vai pela. falar: o que contamina não é o que entra, mas é o que sai pela boca de Ai, vocês. sim, Então, eles transgridem a vontade de Deus por conta de preceitos humanos, tradições sim. humanas. Então Paulo vai dizer, mas no verso 15, mas quando Deus me separou desde o ventre da minha mãe, então Paulo foi chamado, ele não sabia, mas ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. Assim foi eu, assim foi a Lloyd, assim foi a Michele, a pastora Jane, ou você que está ouvindo, você foi chamado desde o ventre da sua mãe. Você não está pegando Deus de surpresa. Você foi É, escolhido por Deus. Deus te chamou muito antes. Você não foi uma pessoa que aconteceu do acaso. Você não foi um acidente que seu pai e sua mãe aconteceu um acidente que você engravidou. Você foi planejado por Deus. Talvez não pelo seu pai e sua mãe, mas você foi planejado de nascer na família que você nasceu e para ser quem você é. Quando você estava dentro de Deus, Deus te conheceu. E por Deus ter te conhecido, ele te predestinou a ser filho dele. Então você conhece Deus, você estava dentro dele quando ele te enviou. Quando nós nascemos humanos, nós perdemos a consciência da eternidade, mas eu não sei se você já percebeu, quando nós estamos estudando sobre a eternidade, parece que é algo familiar, porque nós estávamos dentro de Deus. Então, no verso 15, ele vai falar que desde o ventre da mãe dele, chamou ele pela sua graça. Não foi por mérito humano, não foi porque Paulo estudava muito, não foi porque Paulo, ele era o bambambam, não, foi por causa da graça dele, foi por causa da graça do Senhor, ele chamou Paulo, e foi algo imerecido. Tem alguns que estão pregando que a graça não é imerecida, não, não é favor imerecido, não, que a graça é outro tipo de coisa, é merecido sim, só que está indo contra o evangelho de Deus. Se agradou, então pela sua graça se agradou. Então Deus se agradou de Paulo. Paulo. Então, ó, é, tanta cagada que Paulo fez, mas ele viu foi, que as cagadas não seriam comparadas aos frutos que ele daria, que até hoje, por conta do que ele fez, nós estamos lendo a carta que ele escreveu para a igreja em Gálatas, e é geraria para os muitos dias de frutos. hoje. Até os dias de hoje, Lucas, que escreveu algumas coisas que Paulo pediu para escrever, né? Que ia É, visitar ele na prisão. Paulo também. Então, imagina esses irmãos aí que não tinha nem era da tecnologia, eles mesmos não imaginavam que essas cartas iriam predominar até hoje. Que a Bíblia, aqui no Brasil, é o livro mais vendido do Brasil e também aqui mais vendido também. do mundo. Entende? Então eles ficaram famosos, vamos dizer assim. Imagina a repercussão. E eles só estavam escrevendo para determinada igreja só, sabe? Para um determinado público ali pequeno, talvez. Eles não imaginavam que Deus tinha algo tão grandioso no mistério deles, mas eles foram obedientes. Então, às vezes, a gente acha que Deus entregou só algumas pessoas em nossas mãos. Só que essas pessoas vão ter frutos, vão ter filhos e vão alcançar outras pessoas, porque cada pessoa é uma nação. Dentro de você, Michele, sai uma nação, porque você gerou a Gabi, você gerou a Alice, mas elas também, crescendo na presença do Senhor, vão gerar filhos e vai sendo Isso, passado de geração em geração. Entende? Então, dentro de nós tem uma nação para sair. Pessoas que vão saindo de dentro da outra e vai perdurando anos e anos e vai tendo mais nação, mais nação. Quantas nações os meus antepassados não geraram até chegar a mim? Então, tudo é geracional, entende? De geração por geração.
Eles não sabiam, por isso que nós temos que ser fiel no pouco, sabe? Fazer a vontade de Deus, pregar para as poucas pessoas mesmo que Deus nos confiou, e se ele confiar muitas pessoas também, sabe? Porque É, vai repercutir, vamos deixar um legado. Legado de coisas boas que a apóstola Lloyd, ó, a pastora Lloyd, que também é uma apóstola, porque ela fala de Cristo, ela é enviada de Cristo, ela coloca o fundamento que é sim, Cristo, sim. então Mas também é. não de Não ser, título, não, né? não tô falando de título, eu tô falando de função. Toda pessoa que É, coloca Cristo como fundamento da construção da igreja é um enviado de Cristo. Ela está regando, está plantando, né? Às vezes ela sim, planta, às vezes ela rega e Deus dá o crescimento. Então, ela está fazendo a diferença na vida de gerações. Ela fez a diferença na vida dos filhos, e os filhos estão fazendo a diferença na vida dos filhos deles. E ela falou sobre legado. Depois, quem quiser o link, eu vou enviar o link de volta do que ela falou sobre legado. Para ver em relação ao legado, é nós deixarmos um legado aqui na Terra. É nós sim. deixarmos a descendência ou as pessoas, não precisa nem ser nossos filhos, mas uma vizinha que a gente alcança que tem filhos e vai passando de geração em geração. E ele fala que desde o ventre da mãe, o Senhor se agradou dele e chamou ele. E olha só no verso 16 de Gálatas 1: em revelar o seu filho em mim. Meu Deus! Eu quero revelar a Cristo através de mim, em mim, a ponto de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós não somos chamados para copiar a Cristo, nós somos chamados para viver a Cristo. Porque É, copiar não é a mesma coisa que viver. é, Porque nós temos que matar a nossa vontade a ponto que não viva mais ela, mas a vontade de Cristo, o Cristo em mim. Porque eu, você, Michele, você, Lloyd, você, pastora Jane, nós somos Cristo. Nós somos Cristo, sabe por quê? Porque a igreja. O Cristo não é a igreja não é o corpo de Cristo, cada um não é o seu membro. Talvez eu é, seja um dedinho do pé ou da mão, talvez a pastora Lloyd seja ali a mão, né? Não se é, sabe uhum, o que ela é, né? Mas é. assim, Cada na um analogia, tem ela é uma parte do corpo de Cristo. E o Cristo não é o cabeça? A gente sabe quem é Cristo, o nosso isso. cabeça. É, Então, se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, então nós somos Cristo. E é se Cristo verdade. é o cabeça e nós somos o corpo, ele é a igreja. Não tem separação entre nós. É Aonde eu verdade. vou, aonde a pastora Lloyd vai, aonde você vai, Michele, é Cristo chegando naquele lugar. Nós somos a extensão de Cristo. Cristo é a extensão de Deus aqui na terra e nós somos a extensão de Cristo. É isso. Nós somos chamados para revelar Cristo. Ele veio para revelar a Deus a nós. Nós não tínhamos a completude da revelação de Deus, ele como nosso Pai. Ele é nosso Pai. Deus é nosso Pai. Ele falou, Pai nosso, meu Pai, que é vosso Pai. Nós não tínhamos a revelação de Deus, mas ele, na imagem do Pai, ele é a completude da imagem do Pai aqui, sabe? O Pai se revelando a nós. Ele nos ensinou como andar. Agora nós podemos viver a Cristo e nós também podemos viver como o Pai. Ele falou: eu Amém. não faço nada que eu não vi meu pai fazendo. Então, nós fazendo o que Cristo faz, é a mesma coisa de fazer o que o Pai faz. Nós temos agora a mesma natureza de Deus no nosso espírito. Jesus Cristo não veio apenas nos livrar do inferno, ele veio nos dar uma nova natureza. Porque livrar do inferno não é o mesmo que dar uma nova natureza. Porque eu só tinha a natureza pecaminosa, mas no meu espírito eu tenho a natureza de Deus, eu tenho a vida no meu espírito que vai sendo derramada na minha alma, e essa alma vai se convertendo. E é um Amém. processo. Por isso que quanto mais nós estudamos sobre Cristo, mais nossa alma vai se convertendo, mais nós vamos tendo vida, porque comer de Cristo é comer da vida, por isso que nós ceiamos, por isso que nós comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue simbolicamente, porque somos participantes do seu corpo. Por isso que nós falamos de Cristo, por isso que nós ouvimos falar de Cristo, porque nós estamos comendo de Cristo, se alimentando de Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é o nosso pão diário. Ele é o nosso alimento Aleluia. principal. Nós não temos que nos preocupar com outro tipo de alimento que nos faz tirar nosso foco do alvo, que é Ele. Ele é o centro da igreja, ele é o fundamento da igreja e ele é a edificação da igreja, o material para a construção da igreja. É Ele.
Só que estão inventando coisas. Verso 16 e 17. Em revelar seu filho em mim, para que eu o anunciasse como o evangelho entre os gentios, ou seja, entre nós. Imediatamente não consultei carne nem sangue, ou seja, não consultei homem nenhum, mas o evangelho que eu prego é o evangelho de Cristo revelado em mim. Verso 17: nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim. Depois ele teve a revelação de Jesus, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Teve os 12 antes de apóstolo Paulo, né? E aí ele falou assim que nem subiu a Jerusalém para que os que eram apóstolos antes dele, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, após 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas e permaneci com ele 15 dias. Mesmo assim, ele foi humilde e falou: vou aprender com eles, né? Mas não vi nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. No verso 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus afirmo que não estou mentindo. Ou seja, ele, por mais que eu estou pregando o que os apóstolos de Cristo que vieram antes de mim já estavam pregando, não foi eles que me revelou, foi o próprio Cristo. Em outras É, palavras. No verso 21, foi para as regiões da Síria e da Sicília, e as igrejas da Judéia, que estão em Cristo, dentro de Cristo, porque aqui no grego, em é estar dentro, que estão dentro de Cristo não me conheciam pessoalmente, mas somente ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia como o evangelho a fé que anteriormente procurava destruir. Muito forte mesmo. é. E glorificavam a Deus por minha causa. Termino aqui o capítulo 1 de Gálatas. Imagina a pessoa que perseguiu o evangelho e agora é motivo das pessoas glorificarem a Deus por essa Adeus. pessoa pregar o evangelho de Cristo. Não podemos perder tempo com coisas que não levam a Cristo, enchendo linguiça, e nós temos que nos posicionar contra o espírito de engano dentro das igrejas. Não podemos tolerar falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores e falsos evangelistas, porque nós que somos mais maduros na fé temos que nos posicionar igual Paulo. Vocês estão se desviando do evangelho de Cristo. Vocês precisam voltar para o Evangelho de Cristo. Não podemos nos omitir, porque essas pessoas precisam conhecer a verdade. E se nós queremos libertar elas, precisamos pregar a verdade. E a verdade é Cristo. E essa verdade vai libertar elas completamente. Por inteira. Não vai ser só uma libertação parcial, de expulsar um demônio ali. Vai ser É, expulsado o demônio da incredulidade, que é o primeiro que precisa ser expulsado, porque a fé sim. vem pelo ouvir o Evangelho, a palavra. Certo? Então, muitas vezes nós somos incrédulos, nós estamos como incrédulos, incrédulos ali. E nossa fé vai sendo alimentada no Evangelho. É isso que eu tenho a Sim. dizer hoje. A pastora Lloyd pode dar o que o Espírito de Deus vem falando no espírito dela diante dessa ministração. Creio que nós estamos conectados. Uhum. Sim, muito bem explicado, muito bem explanado. Durante o tempo que você falava, eu lembrava de tanta coisa, e aí, mas eu devia ter escrito, eu não escrevi, mas eu foco muito em Gálatas também. Eu tive estudando muito Efésios, porque meu marido está escrevendo um livro e ele está em Efésios. Então, a Bíblia que ele usou para Efésios não dá para usar mais, porque ela já está toda rebentada. Além do computador, além do iPad, além não sei do que mais que ele usava. Mas, gente, é maravilhoso. Ele traz um alerta que é forte, que é poderoso, e é para os dias de hoje. A gente está vendo tudo isso aqui, tudo isso aqui. Eu conheci um pessoal que, pastor, criado com a gente, criado com a família do meu marido, dos meus primos, foi viajar, comprou a passagem do anjo para ir com ele. Pessoas que foi criada no Evangelho, comprou a passagem no carro, na frente, quem andava era o anjo. Então, a gente começa a ver que vem até para aqueles que estão já mais maduros, aqueles que estão envolvidos com tanta coisa que acaba não dando atenção para essa singularidade aqui da palavra, singularidade. Não tem nada de, não tem expressão nenhuma forte, tem só expressão
humana, né? Não, humana não, para a humanidade, para os humanos. Ela tem a expressão que leva e que aconselha, e que mostra, e que revela e que ensina para o nosso crescimento, para a nossa alegria, para a nossa paz. Né? Porque Deus nos traz a paz que excede a todo entendimento para a gente viver aqui nesse tempo, né? Em guerra, em tempo de dificuldade, em tempo de tantas coisas horríveis que estão acontecendo aí no mundo, nós estamos dentro dessa palavra, nós paramos um pouco para meditar nessa palavra, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês que se dedicam tanto, que se esforçam tanto, que leem tanto e continue assim com essa sede. Eu também tenho sede até hoje, nunca vou ficar velha para sede. Eu tenho sede de estar em reuniões e estar aprendendo, e estar orando, e buscando, e clamando, e jejuando, levando o meu tempo nunca perdendo tempo, aproveitando o tempo, né? Enquanto há tempo, porque se amanhã ou depois a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai embora também. O Espírito Santo não vai ficar. Como que as pessoas vão lidar com essa vida difícil que agora está, complicada que agora está, sem a presença do Espírito Santo? Então, nós estamos, eu não sei no que você acredita, se você acredita em arrebatamento ou não, mas é isso que eu acredito. Então, eu vou, Acredito eu vou no distribuir. arrebatamento. Eu acredito É, no arrebatamento, né? acredita? E acredito no Uhum. arrebatamento. Acredito Sim, que vai ter os 7 anos, os 7 anos, né? 3 anos e meio é, de falsa paz, três sim, anos e meio sim. de grande tribulação, né? Acredito nisso também. Ah, então a Acredito gente no está junto. arrebatamento. O João falou lá, né? Ele comeu a palavra, tem que comer a palavra, viver a palavra. Tendo sangue na ponta da língua. Essa é a palavra de fé que conhecemos, né? Que quando nós conhecemos, quando nós lemos, quando nós nos edificamos por ela, nós temos a palavra na ponta da língua. Eu vou mandar para você um ateu que confrontou um homem sábio. Não sei se você Uhum. tem, viralizou por aí nas mídias. Ele era um cientista da Bíblia, da palavra, da essência, do fundamento, de Ah, todo. aí o cara. Ah, eu tenho, acho que, se for mesmo, eu tenho um postado no meu Instagram, que é um cientista, em que o outro cientista também, né? Ele Isso, perguntou se quantos anjos cabiam na ponta de uma caneta, já que exato, o exato, espiritual não ocupa espaço. Aí exato. ele pegou e falou o seguinte, né? Eu sei qual cientista, Você esqueci o nome. gravou? Aí ele pegou e falou assim: é porque você está tendo uma visão de Deus que é limitada. Porque o Deus que eu sirvo, ele não está limitado a tempo, espaço e nem matéria. Até porque ele Ah, criou os três. E para ele criar os três, ele tem que estar fora desse tempo, espaço e matéria. exato, exato. Aí ele falou assim: que o Deus que ele serve, se coubesse na mente dele humana, ele não serviria, ele não seria digno de adoração. Não tinha nada disso ainda quando eu estudei. Então, já estamos numa era de grandes expressões, de grande potencial, de conhecimento e de tudo. E bravo a quem se enterra na palavra, se envolve com a Bíblia, com o Evangelho, de pregar, de orientar pessoas, de servir, porque a gente tem um tema lá na igreja: quem não serve, não serve. É, Captou? tem até. Quem Aham. não serve, não serve. Não Então, serve. não serve? Serve pra Então, nada, né? Só pra ser tropeço ali. é. Então, eu tenho, assim, muita admiração que você é muito interessada e tudo, e se você precisar de alguma coisa, algum livros, não tem jeito que nós estamos longe aqui, né? Mas se for e-books, dá para a gente informar, levar muita coisa se você tiver Amém. interesse, né? Compartilhar. Eu tenho, e eu amo estudar a pessoa de Cristo, sabe? O Ah, tá. Evangelho de Cristo ali, o que Paulo trouxe, o que Pedro trouxe, todos os apóstolos, todos eles traziam uma mensagem a respeito de Cristo. E olha, não é algo limitado, é algo assim que quanto mais você estuda, mais você fica fascinado. E Sim. hoje nas igrejas as pessoas não conseguem falar 40 minutos de Cristo.
entendeu? É só testemunho, né? Eu falo de testemunho. é É só mesmo. enchendo linguiça, é só a mesma coisa. Fala do anjo que tocou as águas ali, né? É, Tem que é, falar da mulher do fluxo de sangue. Sempre a mesma coisa. Nunca sim, é de Cristo, sabe? Sempre tem uma historinha ali para contar, até em é, tom na voz. Oh, meus irmãos, e tal. Tem uma boa dicção, né, para contar uma história é, e fazer propósitos, né? Vamos fazer um voto aqui, vamos fazer um propósito aqui. Mas e Cristo? E Cristo? Quando que vai falar de Cristo, sabe? Só usa o nome dele no final das orações. E eu quero é, isso, eu quero muito isso, eu aceito a sua uhum, ajuda. uhum, Eu quero unir forças para levar o evangelho de Cristo. Muitas isso, vezes eu fui expelida dos ambientes por prezar por Cristo, não porque eu sou uma pessoa, não porque eu fui deselegante, mas por conta do posicionamento na fé. Falar sobre Cristo, poucas pessoas aparecem. Agora, vai falar de revelação de CPF, vai falar de prosperidade, traga o seu casamento em 7 dias, campanhas, né? ai, 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 Nossa, lota de gente, é, lota, né? Teve uma mulher que falou assim: alguém sabe uma igreja que faz revelação? oh, meu Eu Deus quero do num culto hoje. Ninguém quer falar assim, vamos estudar da revelação de Jesus Cristo? Vamos estudar céu, da revelação do Evangelho? Não tem. é, é, Então, é para isso que eu fui chamada. Até no meu Instagram, eu vou abrir aqui, vou mostrar o vídeo, porque eu até postei esse vídeo, para você ver que nós estamos no foi? mesmo espírito. Aham, Vou compartilhar aqui a tela. legal. Eu só falo de Cristo. Deixa eu coisar aqui. Cristo é a pessoa central, né? Ele é o centro. Cristo Se ele não for é o o centro, tudo que eu estou construindo é centro, vaidade. é, Ó, de esse é o onde nome, ó. veio Deus. Kent Hovind, convencido de que o colocaria contra a parede, mas instantaneamente se arrepende. A resposta de Kent é absolutamente brilhante. Estou confuso. Sendo filosoficamente coerente e uma pessoa muito honesta, tenho certeza de que você pode me dizer de onde veio Deus. E além Tá. disso, uma vez que me Sim, se disser de onde estragar. Deus veio, por favor, tente esclarecer como você consegue imaginar que uma força espiritual possa ter impacto sobre um universo material para criá-lo. Acho que há alguns anos já falamos sobre esse tipo de coisa em círculos filosóficos, de qualquer forma, levantando a questão: se os anjos são feitos de matéria espiritual e uma caneta é feita de matéria material e a matéria espiritual não ocupa espaço, quantos anjos podem dançar na ponta de uma caneta? Tenho a sensação de estar tendo uma espécie de experiência de já ter vivido antes, mas por favor, prossiga. Quero que você explique o resto da história sobre o início do universo, Deus, matéria espiritual e o impacto sobre a matéria material. Ok, então duas perguntas. Vamos lá. Sua Eu vou pergunta de onde veio responder Deus de parte de pé. uma suposição errada. Obviamente, ela mostra que você está pensando no Deus errado, porque o Deus da Bíblia não é afetado por tempo, espaço ou matéria. Se ele fosse afetado por tempo, espaço ou matéria, ele não seria Deus. Tempo, espaço e matéria são o que chamamos de um contínuo. Os três precisam ter vindo à existência no mesmo instante. Porque se houvesse matéria, mas não espaço, onde você a colocaria? Se houvesse matéria e espaço, mas não tempo, quando você a colocaria? Você não pode ter tempo, espaço ou matéria de forma independente. Eles precisam surgir simultaneamente. E a Bíblia responde isso em 10 palavras, logo no início de Gênesis. No princípio, aqui está o tempo. Deus criou os céus, aqui está o espaço. E a terra, aqui está a matéria. Então você tem tempo, espaço e matéria criados, uma trindade de trindades. Veja, o tempo é dividido em passado, presente e futuro. O espaço tem comprimento, largura e altura, e a matéria existe em sólido, líquido e gasoso. Uma trindade de trindades criada instantaneamente, e o Deus que as criou precisa estar fora delas. Se ele fosse limitado pelo tempo, não seria Deus. O homem que criou este computador não está dentro do computador, ele não está correndo lá dentro mudando os números na tela. Da mesma forma, o Deus que criou este universo está fora dele. Ele está acima, além, dentro e através dele, mas não é afetado por ele. E quanto ao conceito de que uma força espiritual não pode ter efeito sobre um corpo material, bem, então você teria que me explicar emoções, amor, ódio, inveja, ciúme e racionalidade. Quero dizer, se o seu cérebro é apenas uma coleção aleatória de substâncias químicas formadas por acaso ao longo de bilhões de anos, como você pode confiar nos seus próprios processos de raciocínio e nos pensamentos que tem?
Portanto, sua pergunta de onde veio Deus parte da ideia de um Deus limitado, e esse é o seu erro. O Deus a quem eu adoro não é limitado por tempo, espaço ou matéria. Se eu pudesse encaixar o Deus infinito dentro do meu cérebro de 3 libras, ele não seria digno de adoração, com certeza. E esse é o Deus que eu adoro. Obrigado. Uau! Tremendo, tremendo. Então, respondeu ali com louvor, né? Esse é Sim. o nosso Deus que queremos, confiamos e vivemos por Ele, para Ele, com Ele. E temos o maior prazer de viver, de ter esse bem-estar, de ter o Espírito Santo conosco, vivendo em nós, Aleluia! né? Aleluia! Vivendo em nós. É muito bom, muito bom. Mas, amada, foi, olha, uma experiência boa. Pai bendito, te louvamos, adoramos, exaltamos teu nome. Tu és a nossa esperança, a nossa luz, a nossa salvação, nosso escudo, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Por isso nós nos reunimos, por isso nós te louvamos, por isso nós oferecemos culto a ti. Tu és o centro da nossa vida, o centro da nossa família. Tu és aquele que governa o mundo, Senhor. Tu és aquele que delega valores e delega liderança, Senhor. Onde o Senhor delega, ali há um meio de salvação, de prosperidade, de vida, de fé. Ali há segredos de ti, Senhor. Por isso nós pedimos ao Senhor que governe o Brasil, Senhor. Governe o Brasil. Dirija, Senhor, a próxima eleição para a honra e a glória do teu nome, Pai. Porque, Senhor, tem teu povo, tem a tua igreja no Brasil, Senhor. Sustenta o teu povo, guarda teu povo, protege teu povo, Senhor. Faça algo poderoso segundo o teu querer e a tua bondade, a tua misericórdia. Nós te agradecemos, agradeço pela vida da Élica, Senhor. Vou orar por ela agora, Senhor, para que o Senhor a visite, tire toda dor, toda enfermidade, toda inflamação, toda infecção, seja o que for que está acontecendo com a Élica. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Toda dor saia no nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Senhor, abençoa a pastora Jane, dá ela força da fé, da graça, da saúde, continua guardando a família, cuida dela, Pai, cuida da Thalita, da sua família, do seu lar, Senhor, proteja o seu lar, esconde, Senhor, no teu esconderijo, o lar da Thalita, Pai, para que o teu nome seja glorificado através da vida dela, Senhor. A Michele, Senhor, a Geice, Senhor, e mais alguém que já veio orar com a gente, esteve com a gente. Cuida, abençoa, Senhor, a Michele, Senhor, que ela seja abençoada, que ela seja alcançada, que ela seja fortalecida, renovada. Guarda a sua casa, seus filhos, guarda o seu esposo, esconde no teu esconderijo, Pai, para a tua glória. Te agradecemos por essa reunião, em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém.